Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um atalho para o emagrecimento, que é o comer com atenção. Então é você estar mais consciente do que você está consumindo, você conseguir visualizar o seu prato, você mastigar, você comer com calma, tranquilidade. E isso gera gatilhos de mais saciedade e satisfação do que você está consumindo. Bom, a gente fala muito na nutrição sobre a questão de gatilhos, né? Então existem sim vários hábitos e gatilhos que te levam a comer mais, a comer alimentos que não estão correlacionados com o teu processo de emagrecimento. A gente tende sempre a correlacionar os gatilhos a hábitos ruins. Mas, por esse caso, falando sobre o comer consciente, quando a gente tem mais atenção no que a gente está consumindo, a gente melhora a qualidade daquele alimento, a gente consegue melhorar a quantidade, a gente identifica qual que é a real necessidade do que a gente está consumindo e das quantidades. E isso é um gatilho que o comer consciente pode te ajudar e pode te trazer, porque você vai conseguir equilibrar melhor as calorias do seu dia a dia e aí você vai conseguir comer menos muitas vezes, né? Ou até diminuir as besteiras, vamos dizer assim, você vai conseguir comer menos esses alimentos que não são tão adequados com o seu emagrecimento, porque você percebe aquilo, você tem atenção ao que você está comendo e vai comer menor quantidade ou vai conseguir ter uma noção de como equilibrar o teu dia, porque tu sabe o que tu tá consumindo. Outro ponto muito importante é que quando a gente come com atenção, a gente come muito mais com o pensamento voltado para nos nutrir. Então você vai comer, prestando atenção no que você está consumindo, você vai saber se aquilo ali tá te nutrindo, se aquilo ali é um alimento bom, é um alimento ruim, se aquilo ali vai te deixar mais disposto para o longo do dia. Então você está comendo por um motivo de realmente estar se nutrindo, né? Estar cuidando do seu corpo, vamos dizer assim, e cuidando principalmente se você está alinhado com o seu objetivo ou não. Por exemplo, existem várias vezes que a gente come como um ato secundário. Então você está dirigindo e está comendo, você está no telefone e está comendo alguma coisa. E isso faz com que você não tenha essa sensação de saciedade, que você não saiba o que você está consumindo. Então quando você come com atenção, você consegue trazer essa alimentação como um ato primário realmente de se nutrir e não simplesmente comer por comer. E quando é um doce, por exemplo, que você come com atenção, você tem a satisfação, né? Você tem aquele momento assim, nossa, eu comi esse doce, você saboreou, você conseguiu aproveitar, por menor que seja a quantidade. Então, quando você come com atenção, você consegue comer uma menor quantidade e se sentir mais satisfeito, porque a gente liga aí vários efeitos fisiológicos, vários efeitos realmente mentais desse processo de ter atenção ao que você está fazendo. Você valida muito mais aquela ação de estar comendo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, que você comeu um doce pós-almoço, com atenção, quando chegar à noite e bater aquela vontade de comer um doce de novo, você consegue voltar à sua memória, lembrar que você comeu um doce ao meio-dia e lembrar o sabor daquilo, lembrar que você aproveitou aquele momento e muitas vezes você percebe e aprende que não tem a necessidade de repetir. Porque não, hoje eu já comi um doce, hoje eu já tô legal e já tive esse momento. Então você consegue acessar essas memórias e elas te ajudam a lidar com essa vontade de querer comer mais. Isso evita vários exageros e te ajuda a balancear as calorias para o emagrecimento sem ter esses excessos de calorias e de ingerir muito mais do que você realmente precisa. Assim, com esse atalho de comer com mais atenção, você vai terminar o dia mais satisfeito. Então, não é aquele dia que você vai passar fome, porque você percebeu que você comeu a quantidade que te deixava satisfeito. Você termina o dia mais satisfeito, tem uma ingestão menor de calorias e isso é o que te leva para o teu emagrecimento, de uma forma mais leve, mais tranquila e com mais atenção realmente a você e a sua alimentação. Isso mais do que nunca é uma evidência comprovada, assim, eu vejo isso funcionar muito para as pessoas
quando elas conseguem começar a comer com mais atenção. Hoje em dia, ninguém mais tem tempo para nada, né? Então, a gente vive numa correria, a gente vive em fazer mais nada com atenção. Então, a gente está sempre pensando no futuro, né? A gente está sempre pensando o que a gente vai fazer daqui a pouco, sempre planejando o que tu vai fazer, a próxima ação, o que é o próximo projeto que tu tem que entregar, o que é o próximo prazo que tu tem que validar. Então, você vive nesse estado de futuro. E você acaba não presenciando o que você está fazendo no presente. E se você não vive realmente o presente, você acaba não validando aquilo. E quando a gente traz isso para nossa alimentação, quando a gente traz a nossa alimentação para esse cenário de ansiedade, de viver futuro, a gente acaba sempre exagerando na alimentação. E eu vejo isso acontecer diariamente. E isso é um dos motivos que as pessoas comem cada vez mais. Isso é um motivo que as pessoas descontam cada vez mais no alimento os seus sentimentos, porque elas só comem por comer e nem percebem o que estão comendo. Então isso é uma coisa que eu vejo como um dos primeiros passos que a gente tem que começar a cuidar quando a gente busca melhorar a alimentação. É se atentar ao que a gente está comendo. É olhar o que a gente está comendo, é saborear o que a gente está comendo, é perceber o quão satisfeito você fica com aquela porção de comida, é aprender a quantidade que te deixa satisfeito. E isso tudo você só vai conseguir comendo com atenção. E quando você não come com atenção, o que eu mais tenho e vejo diariamente é esse ato de comer descompensadamente, é esse ato de não estar presente na situação e nem lembrar o que tu comeu. Então isso vai gerar com que você coma muito mais em outros momentos, que você come em excesso, que você não saiba equilibrar o seu dia, porque você nem lembra o que você comeu no almoço muitas vezes. Então, se você prestou atenção naquele prato de massa que você comeu no almoço, você sabe que na janta você consegue equilibrar, você consegue diminuir um carboidrato, alguma coisa assim. Porém, se você não come com atenção, quando chegar na janta, você nem lembrou o que comeu no almoço. Então, que dirá que você vai conseguir aprender a equilibrar esse dia a dia? E voltando a essas situações que a gente coloca no nosso dia a dia, né, de sempre estar com pensamentos ali a próximas ações. Então, às vezes, você come fazendo reunião, você come dirigindo, você come no telefone, trabalhando, pensando o que você vai fazer. Isso faz com que você não tenha atenção nunca à sua alimentação. Você se coloca em uma posição onde você não tem atenção à qualidade do que você está comendo, à quantidade. E se a desatenção no nosso dia a dia, por exemplo, numa ação, né, que você está fazendo, você está escrevendo algo, se você não tem atenção àquilo, isso gera uma coisa automática, onde você não vai conseguir fazer aquilo muitas vezes bem feito, você não lembra como foi feito. Então eu digo muitas vezes no dia a dia, né, quando a gente não sabe onde deixou as coisas, não sabe onde deixou a chave do carro, cartão, coisas assim, é porque você não fez aquela atitude com atenção. Então você fez no automático. E a gente geralmente leva a nossa alimentação para essa situação. A gente faz no automático e a gente acaba tendo excessos, a gente acaba tendo uma má relação com o alimento, a gente acaba quebrando muitas vezes essa ligação que a gente precisa ter, porque a alimentação ela é a base, né, para te deixar mais ativo, para te deixar mais disposto. Então, vejo muitas pessoas nesse corre do dia a dia, sem tempo para nada, muito menos para comer, e isso faz com que tenha essa alimentação mais inconsciente e leva para caminhos que não vão te ajudar no emagrecimento, porque leva você a um estado de nunca estar satisfeito, sempre estar com fome, sempre estar querendo comer mais. Então, isso é algo que eu vejo diariamente. Essa falta de atenção na tua alimentação, falta de atenção no que você está consumindo e, em contraponto, pessoas cada vez mais obesas, cada vez mais buscando emagrecimento. E a gente sabe, é uma coisa que eu escuto muito, né? Ah, Laura, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para comer, eu não consigo um horário do meu dia a dia, porque eu tenho, por exemplo, que responder meus e-mails no meu horário de almoço. Mas, quando você consegue focar no que você está fazendo, você acaba sendo muito mais produtivo muitas vezes, você faz aquilo mais bem feito, vamos dizer assim. Então, se você, por exemplo, tem 30 minutos para o seu almoço e para responder uns e-mails, você consegue dividir esse tempo, fazer os dois com mais atenção. Quando você faz com mais atenção, às vezes você faz mais rápido, você consegue fazer
com que aquilo seja muito mais didático no teu dia a dia, tu faz de uma forma mais prática, de uma forma mais atenta, muitas vezes não tem que voltar e corrigir, então você pode dividir esse tempo, um tempo para responder o seu e-mail, um tempo para comer, e você vai fazer cada um dos dois mais bem feito e vai conseguir focar em um de cada vez, para ter realmente um resultado melhor nas duas ações. E quando você tira um tempo para sua alimentação, isso é muito importante. Quando você tira uns 30 minutos do dia, daquele momento, para você fazer uma refeição, você muitas vezes está achando que está perdendo 30 minutos, mas você na verdade está otimizando o tempo do resto do seu dia. Porque se você come sem atenção, você vai ficar com fome, às vezes você fica ansioso querendo comer mais, você não se sente satisfeito, então você fica nesse desconforto. E isso faz com que as outras ações que você tem que fazer ao longo do dia, muitas vezes não são tão... você não consegue dar uma atenção tão boa para elas, porque você está com esse sentimento e isso vai te prejudicar até nas ações do restante do dia. Então, quando eu ouço isso, Laura, eu não tenho tempo, eu sempre tenho aquele ditado, né? Toda a economia, ela tem que ser inteligente. E ser produtivo, otimizar o teu tempo, não quer dizer fazer tudo de uma vez. Então, muitas vezes, quando tu separa as tuas tarefas, quando tu consegue fazer uma coisa de cada vez, com mais atenção, principalmente o hábito ali de sentar, fazer uma refeição, tu vai otimizar mais o teu tempo, tu vai fazer as futuras tarefas com mais atenção, com mais conforto, porque você vai estar bem alimentado, porque você prestou atenção quando você estava comendo. E você também vai conseguir comer, fazer uma alimentação mais de acordo com o teu objetivo, mais consciente. Quando você come com atenção, você come consciente. E isso é o primeiro passo para o teu objetivo na tua alimentação. Você ter consciência do que você está comendo. Então, por isso que eu digo assim, otimização de tempo, né? Essa questão realmente de fazer uma economia inteligente do seu tempo não é fazer várias coisas ao mesmo tempo. É sim fazer as coisas com mais atenção, bem feitas, que elas não precisem ser repetidas. E quanto à alimentação, que ela seja suficiente, que ela te traga mais satisfação daquele momento, que você não fique preocupado com isso, ou que você não fique ansioso querendo mais. Então, se você faz a refeição atento, você consegue focar muito mais na sua alimentação e você não vai sentir tanta fome futuramente, você não vai sentir ansiedade de querer comer mais, e isso vai te ajudar muito pro restante do teu dia. Então, sempre comento isso com todas as pessoas que passam por essa situação, como talvez tu esteja te identificando, porque não são poucas pessoas hoje em dia que eu ouço essa reclamação de que não tem tempo, né, e fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você separa um tempinho para sua alimentação, você consegue ser mais assertivo no restante das tarefas. E esse tempinho é dividir, né? Então, se você organiza suas tarefas ao longo do dia, não esquece que você tem que ter um tempo para comer, você tem que ter um tempo para ir no banheiro, você tem que ter um tempo para tomar banho. Às vezes, quando a gente faz o nosso cronograma do dia, principalmente agora que a gente está mais de home office, a gente coloca uma tarefa atrás da outra, não sobra tempo para comer, nem para ir no banheiro, nem para tomar banho. Então, você gera que aquele dia não vai ser impossível cumprir aquelas tarefas, porque você não vive só trabalhando, você precisa parar, você precisa se alimentar. Então, é necessário também reservar esse tempinho para a tua alimentação, para cuidar de ti. É um tempinho que muitas vezes vai ser o teu momento de estar cuidando de você mesmo, com consciência sobre a tua comida, né? E isso vai te ajudar tanto no restante das atividades do dia, como também para atingir o teu objetivo de emagrecimento. Então, comer com atenção é algo muitas vezes fundamental e o primeiro passo para se dar quando tu tem um objetivo de emagrecimento e de melhorar essa alimentação.